Boa noite, irmãos. Graça e paz. Quem está animado aqui essa noite? Aleluia. Abre tua Bíblia em Efésios capítulo 1. Deus é bom, irmãos. Deus é o mesmo. Ontem, hoje e sempre será. Amém? Glória a Deus. Quem está animado aqui essa noite? Tem muita gente com sono, né? Tem um irmão ali que, se ele não for o terceiro céu subiu para ele, desceu para ele. Sei que muitos de vocês vieram do trabalho cansados, mas a Bíblia diz que há um renovo que vem do Senhor. A gente troca nossas forças com a dele. Em Isaías capítulo 40 ele fala sobre isso. Amém? Efésios capítulo 1, verso de número 16. Eu vou continuar o sermão de domingo passado. O segredo para mudar a sua vida. Efésios 1, verso 16. Eu vou começar do 15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós em minhas orações. Aqui é uma oração de Paulo. Nessa oração ele explica o motivo da oração. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria. Aleluia. A gente quer que os problemas se resolvam, mas uma das coisas mais preciosas que Ele nos deu é o espírito de sabedoria. Porque às vezes eu já vi pessoas que ganharam grandes quantias, ganharam na Mega Sena e voltaram a ter problema de novo. Porque a sabedoria não é conhecimento, é um poder, uma capacidade dada por Deus de você resolver problemas, situações e de você crescer também até financeiramente em áreas da vida. Amém? Porque o conhecimento é uma coisa, sabedoria é como você aplica o conhecimento. Então não basta só conhecer, a gente precisa de sabedoria. E a Bíblia diz em 1 Coríntios 1:30, coloca e a gente volta para Efésios. Coloca 1 Coríntios, Juninho, 1:30. Lá nos comerciais, né? Só estou vendo a seta. Portanto, vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós o quê? Sabedoria da parte de Deus. Ele se tornou sabedoria da parte de Deus para nós. Sabedoria da parte de Deus para nós, calma. Justiça, santificação e redenção. Então, essa obra de substituição, Cristo se torna para nós redenção, que é perdão, justificação, santificação e sabedoria. Toda a sabedoria que você necessita já está dentro de você. Vamos voltar para Efésios 1, verso de número 17. A gente precisa aprender que não existe transformação verdadeira que não comece no invisível. A maioria das pessoas tentam mudar a vida do lado de fora. Relacionamentos, trabalhos, rotina, ambiente. Mas a verdadeira revolução começa quando você muda a sua mentalidade. E os olhos do coração é iluminado. Amém? Então vamos lá. Nosso espírito é perfeito, é pleno nele. Às vezes eu faço pergunta ao Senhor, Renata, como é que pode crentes que são cheios do Espírito Santo, pessoas que sabem uma vida de oração, têm comunhão com a palavra, têm comunhão com o Senhor, e essas pessoas não rompem na vida. Estão sempre sofrendo nas emoções, passando dificuldade, todo mundo vai passar, porque Jesus disse, no mundo tereis aflições. Não tem esse. Quanto maior a pessoa se torna,
quem mais é dado, mais será cobrado. Ela vai lidar com pressões. Só que a estrutura de maturidade que a pessoa adquire em Cristo faz com que você passe pelos problemas, mas com reações diferentes, de maneira diferente. A gente viu o apóstolo Paulo, quando escreve aos Filipenses, eu gosto muito da carta aos Filipenses, e o capítulo 4 em especial, quando ele dizia que sabia passar toda e qualquer situação. Quando ele tinha, como se não. Só que quando a gente não tem, a gente se desespera. E Paulo sabia, por quê? Paulo entendia que a verdadeira vida não estava baseada nas circunstâncias externas. A sua confiança em Deus era tão plena, que esse homem dependia totalmente do Senhor. Ele tinha uma estrutura, a ponto de dizer, minha alegria é imutável por causa dele. Então a gente está crescendo e amadurecendo na palavra, nos fundamentos, mas a coisa mais importante é a mudança de mentalidade. Eu percebo que todos nós já somos filhos, já somos abençoados, só que nós temos programações mentais, que nós adquirimos ao longo da vida, e o cérebro humano, ele tenta burlar a gente. Tudo que é difícil, ele tem uma tendência de fazer você parar, e tudo que é fácil, a gente tem uma intensidade maior em correr para aquilo que é fácil. Eu falei até essa semana no domingo, o nosso bebedouro, né, lá estourou a mangueira, a pressão lá no prédio é muito alta da água, e quando essa mangueira estourou, acabou com o nosso móvel inteiro, só que principalmente onde fica a gaveta dos talheres, né, colher, faca, garfo, e geralmente de manhã quando eu faço aquele meu, como é que chama, aquele shot matinal, eu vou pegar a colherzinha, e a gente sabe o que é incrível, é que já vai fazer acho que 1 mês isso, e todo dia eu quero abrir a gaveta que não tem gaveta. Quem já morou em um lugar e se mudou, e sem perceber no carro você vai para o mesmo lugar. Eu me lembro também quando eu mudei, né, morava no Rosarinho, a gente foi para a Rua da Aurora, era incrível, eu vinha no caminho, saindo da igreja, minha mente queria pegar o mesmo caminho. Então, quando a gente também se vê em dificuldades, o nosso cérebro, a nossa mente, que não é quem nós somos, amém? Diga, eu sou um ser espiritual, que possui uma alma e habita em um corpo. A alma é formada por mente, vontade e emoções. Então essa mente tenta burlar a gente. Ela está tão acostumada com o que é fácil. Ela está tão acostumada nesses padrões e programações, experiências que tivemos de falta, de situações difíceis. É por isso que quando, muitas vezes, a primeira coisa que a gente quer é reter, né? A gente quer guardar dinheiro para não passar dificuldade. Só que você não cresce no conforto. Há situações que acontecem que vêm para o nosso crescimento. Amém? Ninguém que se tornou grande no conforto. Foi exposto. E a maturidade também é rompimento. A gente acha assim, vou amadurecer, Juninho. Estou crescendo, crescimento, então você acha o quê? Eu vou ficar sentado na cadeira em casa e eu vou simplesmente crescer. Não, vai ser desconfortável. Por que é desconfortável? Porque vai romper com crenças. A gente vai ter que ter disciplina em algumas áreas, criar hábitos para algumas coisas, que muitas vezes nosso padrão mental não está acostumado com aquilo. Então, a primeira coisa que esse cérebro, essa mente que não foi renovada com a palavra, porque quando a gente fala renovar com a palavra, a gente acha que é só ouvir a palavra e meditar. Então não é só mudar o que eu estou pensando, mas é como eu penso. A coisa mais importante não é o que eu estou pensando agora, mas é o que eu penso em determinadas situações sobre as situações. E como eu penso foi construído ou pela palavra ou por uma programação do mundo. Aion, quando Paulo diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Paulo está dizendo, mudem a maneira de pensar, porque vocês passaram toda uma vida programados em um sistema do mundo, terreno, um mundo decaído. Quando a gente fala mundo, as pessoas pensam que é separação. Todos nós estamos no mundo. Aqui é uma filosofia. É por isso que o pensamento hebraico é diferente do pensamento grego. Até nas traduções, o pensamento grego é um pensamento mais positivo. O pensamento hebraico é mais positivo, o pensamento grego não. Ele tem uma conotação de uma ideologia, de um sistema da terra. Então, quando a minha mente está renovada, os céus são espelhados através de mim para a terra.
É como se minha mente fosse um espelho do céu para a terra. Você está espelhando os céus. Amém? Só que o que é uma mente renovada? Não é um episódio. É uma jornada, é um estilo de vida. E muitos de nós não queremos por quê? Porque a gente tem hábitos também que a gente faz todos os dias. Quem aqui já quis mudança em uma área, a gente quer mudança, mas não quer mudar. Meu irmão, isso é uma frase difícil. Mas a gente quer mudança, mas não quer mudar. Às vezes o cara está quebrando ali numa situação e ele não faz nada diferente, não tem resultado diferente. Eu vou estudar pelo menos finanças, sei lá, alguma coisa na minha área para melhorar. Não, eu fico naquele marasmo esperando que algo aconteça. Vê só, os discípulos, eu amo as parábolas de Jesus, principalmente sobre a semente. Se você pegar Marcos 4, Lucas 8 e Mateus, a gente vai pegar uma série de parábolas de Jesus, quando ele fala sobre a palavra de Deus como uma semente. A palavra de Deus é a semente. E aí Jesus está dando ensinamento. Aí Jesus entra no barco e vai atravessar com eles para outra margem. Marcos 4, 30 e pouco. E a Bíblia diz que o barco começou a encher de água, ondas enormes, e Jesus dormia no barco. E não era um barco como a gente imagina hoje, né? Um cruzeiro, esses barcos enormes que a pessoa, né, entra, tem cama, tem banheiro, tem tudo. Não, era um barco de madeira, naquela época não era um barco sofisticado. E ele estava enchendo de água. E esse ser humano estava dormindo lá. E os discípulos olharam para eles: você não se incomoda de ver a gente aqui fazendo isso? Na verdade, o que Jesus esperava é que eles tomassem uma atitude, dizer: nós não vamos se afogar no meio desse lago. Por quê? Porque eles receberam uma série de mensagens. Jesus transmitiu para eles o que era mais importante: a palavra. Tudo que Deus já fez, já está feito em Cristo. Amém? E o que é que Deus nos dá agora para essa jornada até atravessar do outro lado, sabendo que tem tempestades, ondas enormes? É o que? A sua palavra, o que você ouviu. O que é fé, gente? É crer na palavra. Se agarrar com a palavra na tempestade e dizer: não, eu não vou me afogar no meio dessa tempestade. Tudo que eu estou recebendo dele, você vai ver que são só palavra, para quê? Então o que Jesus disse: ó geração incrédula, homens de pequena fé. Ou seja, eles esperavam a atitude deles, porque o que ele deu a eles era suficiente para tirar eles daquela situação. O que é suficiente para tirar você da sua situação é a palavra que você recebe. Agora, eu tenho uma programação mental e eu tenho uma vida espiritual. Só que muitos de nós não estão rompendo na mente. O que ele fez é suficiente, porque as coisas não estão acontecendo. Então a gente quer uma mudança por osmose, ou na inércia, e não vai vir tudo na vida, gente. Você tem que pegar seu carro e vir para cá, alguém vai ter que ligar a live e assistir de casa. Mas não acontece na inércia. A única coisa que ele quer é que a gente receba a palavra e a possua. A parte mais fácil é a nossa. Ele já fez todo o trabalho, nos colocou em uma posição de vitória. É agarrar a palavra e permanecer nesse lugar de vitória. Falar como vencedor e viver como vencedor em Cristo Jesus. Mas eu preciso renovar minha mente, amém? Diga: toda mudança começa na mente. E como é que começa na mente? Com a decisão silenciosa de não ser mais moldado pelo mundo. Todos nós fomos encaixados em moldes. Nossos pais, relacionamentos, ambientes, escola, trabalho, faculdade, moldes. E aí vários moldes, só que a gente tem um molde perfeito. O nome dele é Cristo. E a Bíblia diz que contemplando a face dele, somos transformados na mesma imagem. Esse é o padrão dos céus, amém? A gente muitas vezes permite que a nossa identidade seja determinada pelo nosso comportamento. Só que a nossa identidade está em Cristo, a nossa vida está em Cristo, está escondida em Cristo, a nossa sabedoria é Cristo. Vamos para Efésios.
Efésios capítulo 1, verso 16. Não cesse da graça, o 17, para que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda o quê? Espírito de... A oração é para que esse Espírito Santo, Espírito de sabedoria que está em nós, se manifeste com sabedoria. Já percebeu que quando a gente está numa situação difícil, a nossa oração é para Deus resolver o problema, nos tirar do mar? A gente nunca ora, Senhor, sabedoria. Tiago diz, Deus tem sabedoria, peça. Salomão, Deus perguntou para ele, o que você quer? Se ele dissesse, eu quero ser o homem mais rico da terra, ele tinha recebido. Mas ele pediu algo importante. Não foi dinheiro para resolver seus problemas. Foi algo que depois ia trazer dinheiro também, porque foi o mais rico da terra até hoje. Pela fortuna desse homem, ninguém, nem Elon Musk, tinha a quantidade de fortuna que Salomão conseguiu adquirir na época dele. Embora ele reina, ele traz um reinado muito rico de Davi, mas ele conseguiu triplicar, multiplicar. E esse cara, tão sábio, se cercou de gente sábia. Seu primeiro sábio era um pastor, era um sacerdote. Por quê? Porque ele entendeu que a parte espiritual é mais importante. Mas ele também foi se cercando de homens sábios em determinadas áreas, porque nós não somos bons em tudo. E Deus colocou pessoas na nossa vida para nos ensinar. Amém? Por isso que tem líderes na igreja, pessoas que você está numa situação, você pode recorrer. Eu sei que hoje é difícil em algumas situações, porque pessoas falham, mas deixa eu te dizer, gente, tem gente ungida que Deus levantou para te ensinar em determinadas áreas. E a gente só deixa de aprender, a gente só deixa de crescer quando deixa de aprender. Então Salomão não parou de aprender. Mesmo sendo o cara mais sábio, ouvia. Isso é sabedoria. Uma das coisas que faz as pessoas, porque eu sei que tenho que mudar e não mudo. Um dos pontos é irresponsabilidade, outro ponto é ignorância. A pessoa não aprender. E hoje com tudo de conhecimento que a gente tem, mas percebeu quão viciado nós estamos nas telas, principalmente no celular. Se a gente for computar o tempo que a gente fica no celular, gente, e se a gente tivesse aplicando a ler um livro, eu não estou falando livro só bíblico não, porque há muitos livros bons, de desenvolvimento pessoal, na tua área profissional, pegar essa área, cara, eu vou ler, sabe, especialistas dizem, se você tirar 1 hora por dia, ou meia hora, em um determinado assunto, por tempo determinado, você vira especialista naquilo. Se a própria Bíblia, os crentes não leem, quanto mais livros. A nossa cultura brasileira, principalmente no Nordeste, é uma cultura que nos leva à ignorância, à alienação, de todas as formas, alienação política, alienação religiosa. A gente vê pessoas sem sabedoria. Hoje eu conversava com uma pessoa dizendo para mim, meu primo morreu como um servo, podendo viver como um filho. Foi alienado pela religião, que tinha que fazer um monte de coisa para Deus, senão não recebia nada de Deus. Quando a gente já recebeu tudo de Deus. Então, Deus quer fazer a gente crescer, mas sem sabedoria a gente não vai para lugar nenhum. Então a gente escuta essa palavra sabedoria, eu quero saber disso, eu estou precisando de 10 mil para pagar minhas contas. Eu quero saber disso, eu quero ser curado do câncer. Tem um cara que ele escreveu o Segredo da Mente Milionária, e homens sábios dizem assim, quem pensa enriquece. Porque toda a nossa vida está programada para viver no automático. E Deus quer que eu e você não só viva a plenitude e abundância, gente. Porque hoje é fora de cogitação a gente viver uma vida de derrota. Olha para alguém e diga, está fora de cogitação na minha vida viver fracassado, derrubado, enfermo e miserável. Não. Uma vez Deus disse para mim, como pode alguém, quando eu li esse texto a primeira vez de Efésios e compreendi, eu disse, como alguém, com tudo isso, pode viver uma vida derrotada? Eu sei que tem dias que as nossas emoções tentam nos puxar para baixo, sabe, informação, pensamento, se a gente habitar nisso, aí a gente está frito. Então vamos para o texto. Aí ele diz o seguinte, fazendo menção de vós e minhas orações para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda o espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele quem? Cristo. O 18,
iluminando os olhos do vosso... De onde? Do coração. Iluminando os olhos do vosso coração. Coração e espírito não é a mesma coisa. Para saberdes, quando o Espírito de sabedoria está sobre você, de revelação em Jesus, sabedoria de Cristo, revelação de Jesus, conhecimento de Jesus, essa é a vida eterna. E quando os olhos do coração são iluminados, nós vamos saber a esperança do chamado, o propósito, porque eu existo, o que Deus me chamou para fazer, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, ou seja, o que nos pertence, e qual a suprema grandeza do seu poder com os que cremos, segundo a eficácia da sua força, do seu poder, o qual exerceu. Ele diz que esse poder que está operando na gente, o verso 20 diz, ele exerceu em Cristo, de que forma? Ressuscitando dentre os mortos, fazendo-se assentar. É tanto poder, imagina o poder que pegou Jesus, morto espiritualmente, porque ele se tornou pecado, arrancou ele daquele estado, e o ressuscitou daquele lugar, e o adentrou à direita do Pai. É muito poder. Esse poder chama-se poder de ressurreição. A vida de ressurreição está em nós, porque a lei do Espírito e da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Antes de nascermos de novo, estávamos sob o domínio da vida da carne pelo sangue, por causa da herança genética de Adão. Todos nós estávamos mortos e pecadores, mas agora nascemos de novo, temos uma nova realidade de vida, e agora temos a lei do Espírito de vida. A gente tem que usufruir disso. Essa sabedoria vai me fazer andar por isso, uma vida no Espírito. Então tem vida de ressurreição em mim, de orar até por animais eles serem curados, tocar numa planta e ela ressurgir. Jesus orou por vento, orou pelo mar, orou por coisas naturais e humanas. Só que essa vida de ressurreição está em nós. Esse poder que tirou Jesus dos mortos está em nós. E como pode, com tanto poder, com tanto propósito, com tanta sabedoria, com Cristo habitando em mim? Já imaginou? Aquele que criou o mundo habitando em mim, e eu vivi uma vida acabada? Não porque falta poder, não porque falta sabedoria, mas por causa de uma mentalidade que foi programada de acordo com o Aion, um sistema terreno. Não, você está espelhando uma programação mental da terra. Quando a mente muda, quando ela é metamorfose, quando ela passa por esse processo de metamorfose, que é a palavra grega lá, para transformação mental, o cara sai do casulo e vira uma borboleta, não tem como voltar. Irmãos, quando sua mente, quando Deus muda a maneira de pensar, você não tem como voltar para o casulo de novo. O casulo da escassez, o casulo da miséria, o casulo do pecado, não tem como mais, porque agora você tem asas de borboleta. Você olha para trás e diz, não, aquele menino, por isso que Paulo diz, ninguém mais consideramos na carne. Só que esses moldes desse velho homem ficou na nossa mentalidade. Não, o velho homem não tenta ressurgir, ele morreu. Ele foi crucificado já com Cristo, Romanos 6, verso 3, verso 6. Já está morto, não tenta voltar. Só que ele criou moldes na nossa maneira de pensar. E aí é onde está a chave. Os gatilhos. Porque eu não consigo perder peso. Porque eu não consigo no relacionamento ser feliz. Porque em algumas áreas eu estou na igreja, eu tenho o Espírito Santo, eu falo em língua, eu profetizo. Mas as minhas reações diante das pressões e problemas continuam sendo as mesmas. Quando eu escuto algo, em vez de ponderar, pensar, esperar o tempo determinado para reagir, minha tendência já é ligar, tomar satisfação, justiça própria. A gente não quer esse tipo de sermão, porque a gente quer um sermão assim, ó. Deus já fez tudo, Deus fez tudo. E a única coisa que Ele deixou para que você pegue o tudo dele é a sua palavra e as escrituras, os ensinamentos, as mensagens. Vai atravessar o mar, vai. Mas antes disso, o que é que Ele deu? Uma sabatinada em você de palavra. Revelação em cima de encontro com Deus. Revelação, sério, a palavra da fé foi para a graça e vai. Aí vem Joseph, vem pulando, Beltrano, pá. Tipos de conhecimento. Mas sem prática, o que aconteceu? O diabo rouba a semente que foi plantada onde? Aquele que ouviu a palavra e não entendeu, vem o maligno e rouba o que foi semeado no seu, porque rasa. Ela precisa criar casca, criar raízes. Então, ouvir algo da parte do Senhor, pratique imediatamente. Amém? Pratique imediatamente. Recebeu do Senhor, pratica para que a palavra funcione em você.
Vamos lá? Diga, tem muito poder em mim. A palavra iluminados aqui em gregos é fortizo, inundados de luz. É disso que precisamos. Diga comigo, não há nenhum problema que Deus não dê a solução. De novo, vai, só para acordar. Não há nenhum problema que Deus já não deu a solução. Diga, mas para isso, Ele precisa abrir meus olhos. Então, às vezes, o que você está precisando não é resolver o problema, é abrir os olhos, que o problema já foi solucionado. Amém. E nossos olhos precisam estar abertos para enxergar Jesus. Deixa eu te mostrar algo. Vai para 2 de Reis, capítulo 2, verso 12. Glória a Deus. Deus é bom, irmão. Em todo tempo Deus é bom. Amém? O problema da gente é que essa velha mentalidade, esse molde não se encaixa mais com o vinho novo. É por isso que o vinho novo não flui. Por quê? Jesus está falando ali de uma estrutura mental. Também fala da lei e da graça. A nova aliança não cabe no molde da lei mosaica. As regras, toda aquela vida baseada nas regras mosaicas. Só que agora também fala de vinho novo. Ele diz, não coloca vinho novo em odre velho, porque o odre velho, ele está enrijecido, duro. E quando o vinho novo entra, ele rompe. É por isso que tem coisas da parte de Deus que você não consegue receber. Porque esse odre, a mente, a velha maneira, esses formatos de mentalidade, que estão aí no software da sua mente, né? Que a gente precisa arrancar esse software e botar um novo, baixar download. Tem muita gente que não vive cura porque não tem download de cura. Saber que Deus cura é uma coisa, ter revelação disso é outra coisa, ter sabedoria nisso é outra coisa. Então, através da palavra de Deus, a gente vai, sabe, a maioria dos coaches do Brasil e do mundo pegaram o livro de Salomão, Provérbios, e tiraram princípios de lá, e estão usando e está funcionando. E a gente tem isso na Bíblia e não usa, gente. Que não há nada de errado, tá? Tudo que é bom, tudo que está ajudando as pessoas, glória a Deus. Claro, muitas vezes a pessoa está querendo ser pastor e não é. O cara é empresário, ele é empresário. É pastor, estou falando de cuidar de vidas, amém? Só que Deus vai usar tudo que é bom para te mudar e te transformar. Então não joga fora por causa de um padrão mental. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de quem? De Deus, do Pai das luzes. Não é assim? Então, o que seria de nós sem a ciência, sem a medicina, sem os psicólogos, sem os psiquiatras? Já imaginou? Um monte de gente doente na terra, que não tem revelação da palavra, como é que ia se curar? Então Deus é inteligente. 2 de Reis, capítulo 2, verso 12. Assim que viu tudo isso acontecendo, Eliseu gritou. Porque Elias tinha dito para ele, se você me vê, coloca o verso de número 6, antes do 12. Mesmo capítulo. Em seguida Elias disse, aguarda aqui com Eliseu, porque o Senhor está me enviando ao Jordão. Mas ele questionou, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei seguir só. E sendo assim, ambos partiram. Verso 7. 50 discípulos, verso 8. Verso 9. Pronto. Pede-me o que queres, antes que seja levado para longe de ti. Ao que respondeu Eliseu, rogo-te, como herança, a porção dobrada do teu espírito. Está falando da porção profética, verso 10. Elias respondeu, em verdade, pedisse algo difícil. Todavia, se me vires, se ver, quando eu for levado da tua presença, assim, se você ver, você vai receber o que eu carrego. Muitos de nós deixamos de receber das pessoas porque não enxergamos aquilo que elas carregam da parte de Deus. Por trás de um homem simples existe uma unção e algo que ele carrega da parte de Deus e a gente não recebe. Às vezes é fácil receber pessoas que estão em níveis mais altos, a gente recebe. Só que toda pessoa carrega um dom e carrega algo da parte de Deus e você pode receber se enxergar. Então, se ele não visse, não recebia. Verso 12. Assim que viu tudo acontecendo, gritou, Abba, meu mestre, meu pai,
Tu fostes com os carros de guerra, os cavaleiros de Israel. E quando não podia mais segui-lo com os olhos, ele seguiu Elias olhando, vendo com os olhos. Eliseu tomou as próprias vestes e as rasgou no meio. Verso 12, 13. Em seguida, pegou a capa de Elias que tinha caído, voltou para a margem do rio Jordão. Verso 14. E havendo tomado o manto de Elias que tinha caído, bateu com ele nas águas e declarou: onde está o Deus de Elias? Prontamente as águas, por ele ver, ele recebeu. Amém? Vamos para Provérbios 23, 7. O que eu medito é muito importante. O que nós meditamos na palavra de Deus é muito importante. Amém? O mundo tem uma forma de pensar, e ela é rasa e previsível. O mundo diz: seja igual, seja desigual. Seja conforme ela, seja mais um. É isso que o mundo está dizendo. Mas nós temos Romanos 12, 2. Amém? Que não é um convite, diga, é um chamado. Diga, Romanos 12, 2. É um chamado a todos os filhos de Deus que quer uma transformação genuína na sua mentalidade. Ser um espelho do céu na terra, na maneira de pensar. Quem está comigo? Tem alguém comigo? Isso aqui é um código espiritual, gente. É uma metamorfose mais poderosa que todo ser humano pode viver. E tudo começou com o verbo: transformai-vos. Não é algo que começa com você, é algo que você faz com você. Todos os dias. Todos os dias. Façam assim comigo. Cruza os braços. Agora cruze de maneira diferente. Ao contrário. Fez a mesma coisa de novo, hein? Vamos de novo, vamos tentar, vai. Cruza o braço. Sempre, da maneira que você sempre cruza. Agora descruza e cruza diferente agora. Agora faça bem rápido. Viu como é difícil? Mas se todo dia treinar, se todo dia fizer, repetir, diga para o seu irmão, repetição. Diga hábito, disciplina. Olha para alguém e diga repetição. Sabe qual é o nosso problema? É que a fé precisa de perseverança. Ninguém emagrece em uma vez só na academia. Ninguém pega um diploma na faculdade em uma vez no mês. Você vai ter que ir todos os dias. Conheço gente que teve que trabalhar, cuidar da família e ainda fazer faculdade à noite. É fácil? Mas, Gleison, eu não quero escolher isso. Não escolher. Ser disciplinado numa área é difícil. Mas mais caro é não mudar. O preço é muito alto. E quando eu escuto a palavra de Deus dizendo isso, esses dias eu venho pensando muito sobre isso. Senhor, como pode? Tanto ensino poderoso. Deus disse para mim, programação. Agora, vocês vão cruzar o braço de novo da maneira que vocês não têm costume de cruzar. Da outra maneira, ao inverso, cruza aí. Nem lembra mais. Mas se eu repetir todos os dias, diga todos os dias. Aquele que medita na tua lei de dia e de, será como uma árvore plantada junto. Ele disse um dia, todos os dias. 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 Vai ter dia que você não vai conseguir, mas está de boa. Mas eu não paro. Todos os dias. Todos os dias. Tem alguém comigo? Essa transformação ela é silenciosa, é dolorosa, é interna. Mas é nela que nasce os que transformam o mundo. Que mudaram sua programação mental. Renovar a mente não é colocar coisas, é arrancar o que está podre. E você não faz isso com esforço, é que a própria palavra de Deus, que é viva e eficaz, vai fazendo isso na sua mente. A gente vai entrar em umas coisas aqui. Vamos lá para a gente encerrar. Provérbios 23, 7. Vinho novo em odre velho. Não tem como, não cabe. As pessoas querem colheitas, mas não querem plantar semente.
querem um novo destino, mas não muda de direção. Odres velhos em vinho novo em odre velho cabe? Se você não muda a sua mente, como vai viver o novo? Porque essa mente velha não tem estrutura. Você precisa de uma nova mente para viver uma nova realidade. A realidade já existe, está dentro de você, amém? Jesus já fez em Cristo, quem está comigo? Só que isso não vem de motivação momentânea. Nem sempre a gente vai fazer coisas por motivação. Eu garanto a vocês que nem todo mundo veio motivado aqui para esse culto. Era para estar, o salmista disse, eu me alegrei quando me disseram, vamos a casa. E a nossa reação, a expectativa de algo, faz você receber. Porque às vezes em eventos muito grandes, as pessoas estão com uma vibração e todo mundo recebe aquela energia, porque elas vão com expectativa. Não é assim? Ontem estava tendo um show aí em Paulista, gospel, hoje está tendo Pablo, né? Eu sei porque o pessoal do trabalho falando hoje. Eu nem conheço esse cara, mas eu ouvi falar, eu disse, quem é esse Pablo? E aí o que acontece? A galera vai com expectativa. Então vem para um culto, vai para um evento com expectativa. Mas nem sempre a gente tem motivação, gente. Já vi gente malhar botando, fui na força do ódio. Eu não sei como, porque quando eu estou com raiva, minha vontade é nem ir. Não sei como é que a galera vai com ódio, né? Fui na força do ódio, é só uma expressão, gente. Mas no ódio. Então isso não vem com motivação momentânea. Isso vem com disciplina, com confrontação diária. Esse é o problema, porque a gente vai ter confrontação mental. E a gente não quer isso. Lembra do fácil? A gaveta está lá, Danilo, estourada. Não tem nem gaveta mais. Está só o buraco do móvel, que a gente vai consertar. A própria pessoa, a empresa que vendeu o bebedouro, né, aquele purificador de água, eles vão indenizar, porque foi um erro deles, do filtro deles. Mas o que acontece? Está lá aquele negócio lá, sem nada, e eu estou aqui no fogão, minha tendência é ir para lá, para o mesmo lugar. Estou dirigindo, vou para o mesmo lugar, e o Espírito Santo me fez refletir sobre isso esses dias. Hábitos, hábitos e hábitos. Você passou toda uma vida nesse hábito. O cara nasce de novo. E agora ele tinha hábitos. No outro dia, bom, se ele fumava, no outro dia ele vai ter vontade de fumar. É instantâneo isso. Se converteu de verdade, não tem mais. Não, o desejo e a vontade vem porque é um hábito na mente. Ele agora vai construir novos hábitos que fazem bem para a saúde dele. Quem está entendendo isso? Só que existe algo com relação à palavra de Deus que é transformadora. Vamos correr aqui. 2 Coríntios 10, verso 4 e 5. A Provérbios 23, né? Assim como imagina em sua alma, assim ele é. Vamos para Isaías 26, 3. Eu li domingo, mas vou ler de novo. O que meditamos é muito importante. Diga, o que meditamos. Vamos lá, gente. O que meditamos. Vou melhor, diga, o que eu medito diariamente é muito importante no meu processo de crescimento, de transformação, de mudança na minha vida. Quem não controla e governa a sua mente, não governa a sua vida. Quem não domina a sua mente, não domina a sua vida. Você não é mente, gente. Eu não sou um cérebro. Eu morri de medo de tomar injeção. E eu olhei para aquela injeção e disse, eu não tenho medo disso. Eu não sou isso e vou tomar. Se for bezetacil, eu não quero, mas não é bezetacil que eu vou dizer um negócio para vocês. Irmão, eu acho que muita gente mudaria de vida se a pena vai ser tomar bezetacil. Todo dia uma bezetacil. No instante o cara vai mudar de vida. Ô bicha para doer. Mas quando você para analisar, é uma programação mental. Eu fui tomar. A gente estava num processo de vacinação na empresa e tem um encarregado lá no setor que a gente levou ele para tomar vacina. Você não tem noção, quando ele viu a injeção, ele se transformou. As pernas tremiam. A gente teve que segurar ele. E ele tremia, batia. Poxa, mostrar uma injeção para ele, ele só falta morrer. O que é isso? Tem quase 50 anos de idade. Ele é frouxo. Não. Aquilo é uma programação mental. É confortável tomar injeção? Claro que não. Mas é necessário, a gente vai ter que tomar. Amém? Tem coisas que a gente não gosta, gente. Mas que são importantes para a vida. Por exemplo, você está casado,
de repente, sua esposa está de cara feia, você vai se embora de casa? Não. Quem está entendendo isso? Tem coisas que a gente, com motivação ou sem motivação, a gente vai ter que fazer. Porque é importante, a gente só quer fazer o que gosta. Quem só faz o que gosta é criança. Gente adulta tem que fazer o que tem que ser feito. E bota um marco naquilo que você quer fazer. Eu quero perder peso. Aí você não bota um marco. Não vai perder nunca. Sobe numa balança, eu estou pesando 80, eu quero ficar com 70. Então põe um marco. Todo dia, em tal hora, eu vou treinar. E naquele horário vai e faça. Amém? Isso é pôr um marco. Segunda eu começo, a segunda nunca vai. Vou fazer uma dieta, segunda eu começo. Começa hoje. Tem um livro que eu li de John Maxwell, de liderança, que ele diz assim, especialista em liderança: o sucesso de amanhã começa hoje. Amém? Não vai esperar amanhã, é hoje. Eu começo com o que eu faço agora, com ou sem motivação. Só que depois que vira um hábito, acabou-se. Você está feito naquilo. Só que quando eu vejo com relação à palavra, as pessoas não lêem nem a Bíblia. Não escuta nem uma pregação. A pregação domingo foi tremenda. Não pega nem 5%. Eu que estudei, preguei, não me lembro. Quanto mais quem está recebendo. Então o que é que tu faz? Vai lá no YouTube, ó. Vou escutar. Tem pregação que eu escuto umas 10 vezes. Eu escuto no mínimo 3 por dia. A mesma. 3 vezes por dia. Bota o fone. Tem alguém comigo? Tá bom. Você tem uma mente melhor do que a minha, então. Isaías 26, 3. O Senhor, ó Senhor, tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito, cuja mente está alicerçada em ti, porquanto deposita em ti toda a sua. Tu conservas em paz aquele que a mente está em você. Eu quero ler nessa versão. Aquele que através da sua imaginação se vê em Deus, experimentará paz, prosperidade, proteção e saúde. A palavra aqui é mente. Amém? A palavra para mente aqui, Isaías 26, é a mesma palavra para imaginação. Aquele que é a imaginação, que na sua imaginação se vê em Deus. Seja sincero com você hoje, na sua imaginação, o que você vê? Como você se vê? Se vê vitorioso? Seus sonhos, o que é que você imagina? Na maior parte do tempo. Só que a gente tem fortalezas na mente que não sabe que tem, 2 Coríntios 10. Vamos para Mateus 6 e 26. Porque na maior parte do tempo, Edu, dos ensinamentos de Jesus, ele ensinou com palavras, no sentido com figuras, levando imagens para os seus discípulos. Por que ele fez isso? Semente, dando sempre parábolas. Por exemplo, os discípulos falando sobre preocupação da vida, ele mostrou as aves do céu e os lírios do campo. E ele disse assim: observem as aves. Essa palavra observar em grego não significa simplesmente olhar algo. Ela deriva de uma raiz que significa perceber em sua mente ou pensar a respeito de. Você pensa a respeito disso, a maneira como Deus provê. Ele quer que Deus crie uma imagem na sua mente de provisão. Por quê? Porque assim como pensa, assim ele é. Quem está comigo? Jesus não mandou ele dar uma olhada nas aves. Jesus mandou pintar uma imagem no coração de como os pássaros recebem provisão. Seja sincero, qual é a imagem que está sendo pintada no teu coração sobre provisão na tua vida? Ler a Bíblia é importante, mas muitos não entendem a importância de meditar sobre as palavras que lemos. Meditar sobre isso, pensar. O problema é que a gente tem muita mentira que a gente aceitou como verdade no nosso coração. E só a palavra de Deus tem esse poder. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 4, abre aí, Hebreus 4, 10. Hebreus 4, 12. Se você acreditar em seu coração que é fracassado e que jamais será bem sucedido, essa é a mentalidade que o seu velho homem deixou. É dessa forma que você vai viver, mesmo tendo nascido de novo, recebido a vida de Cristo e ter toda essa obra consumada para você. Todo o Éden dentro de você. O Éden já está dentro de você. Diferente do Antigo Testamento, quando Deus criou o homem, agora Deus pegou o Éden e colocou em você. E por que a gente não vive uma vida abundante?
Pois a palavra de Deus é o quê? Ela é o quê, gente? Diga viva, por favor. Os que estão acordados digam viva. E eficaz. Mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra a ponto de dividir a alma, mente, vontade e emoções, e espírito, juntas, medulas e apta para julgar, discernir os pensamentos, mente e as intenções da onde? Da onde? Você não sabe que no seu coração está cheio de crença errada. Mas a palavra de Deus, diferente da psicologia, consegue não ir só na tua mente, julgar, discernir essa coisa. É como se fosse um raio-x passando em você e arrancando aquela coisa que está velha, podre, que não faz parte mais da tua nova realidade. Vai no teu coração buscar as crenças erradas. Olha o que a palavra de Deus faz. E julga isso. De repente, do nada, você, eu tenho um problema com crença de perdão. Tenho dificuldade de perdoar as pessoas. Tenho dificuldade de acreditar. Tenho dificuldade da maneira de receber provisão. Só imagino que o meu trabalho vai... E é nessa área aqui. Não, Deus tem 1 milhão de maneiras de prover para a tua vida. Amém. Um sábio estava viajando com seu aluno. Chegou numa fazenda. Tinha muita terra nessa fazenda. E tinha um casal de velhinhos com filhos adolescentes. Eles tinham uma vaquinha. E eles se hospedaram e o velhinho muito... como é que chama? Pessoas que acolhem bem. Solidário não, que acolhe a pessoa em casa é acolhedor, né? E aí eles foram bem acolhidos e botou café, queijo, ovos, eles tinham galinhas lá. E de repente, eles comeram e no meio do caminho, e aí ele perguntou, de que vocês vivem? Aí o velhinho disse, a gente vive da vaca. Ela bota leite, a gente faz queijo, a gente planta algumas coisinhas aqui, e eles viviam daquele animal lá. Então, toda a sua fonte de renda estava naquela vaca. E aí o sábio pegou, quando foi embora, chamou seu aluno, disse, pega essa vaca e traga com a gente. E ele pegou a vaca escondida e levou. Chegou num determinado caminho, tinha um penhasco bem alto, ele disse, empurra essa vaca daí. Mas ficou muito indignado, eu sei que ele não quis fazer, e o sábio foi e empurrou a vaca. E a vaca caiu lá de cima. Aquele aluno ficou muito indignado, chateado com o sábio, deixou até de andar com ele. E isso se passou-se anos. E um belo dia aquele aluno voltou para aquele lugar. E ele disse, já que eu estou na cidade, eu vou passar naquela fazenda, aquele sítio, que tinha aquele casal de idosos com seus filhos. Até para pedir perdão, né, pela vaca que a gente jogou no penhasco. E de repente, quando ele chegou naquele sítio, agora era uma fazenda enorme. De plantação de um monte de cor de soja, milho, tinha um monte de plantação lá. E a casa estava toda estruturada, tinha carro, tinha tudo. E ele pensou, de se vender o sítio, depois que quebrou com a vaca que morreu. E quando ele chegou naquele sítio, ele descobriu. E aí ele viu o Senhor, né? Lá todo mundo, ele disse, o que foi que houve com vocês? Ele disse, rapaz, você não sabe de nada. A gente viveu toda a nossa vida aqui daquela vaquinha, que dava leite e tal, mas um belo dia ela pastando, subiu no penhasco e caiu. E depois que ela caiu, a gente teve que plantar, se virar e criar outras maneiras de ganhar fonte de renda. E através disso a gente cresceu tanto, que agora a gente progrediu e toda a nossa família ficou muito próspera. Aí o aluno entendeu porque o sábio matou aquela vaca. Muitos de nós estão com essa vaquinha na mentalidade. Só que Deus, que sabe o que é melhor para você, que você pensa o que sabe o que é melhor para você, quer trabalhar em coisas maiores na tua vida. Você não está ouvindo essa palavra essa noite por acaso. Você está ouvindo porque você nasceu para coisas grandes. Levanta a mão para cima, eu estou debaixo de uma unção profética. Diga, eu nasci para coisas maiores. Eu não vou ficar onde eu estou. Eu não vou viver o que eu estou vivendo hoje. O que Deus tem para mim é maior. O que Deus tem para mim é melhor. E eu não vou deixar que os moldes do mundo, que as crenças do passado me agarrem no lugar que eu estou e me mantenham lá. Eu nasci para viver uma vida vitoriosa e abundante. E eu vou sair do comodismo, do conformismo e viver o melhor que Deus tem para mim nessa vida. Ainda que rompa, ainda que doa, eu vou viver. Tem alguém comigo aqui essa noite? E eu vou encerrar dizendo para vocês isso. A palavra de Deus é capaz. Diga, a palavra de Deus é capaz
Diga essa noite: essa imaginação errada no meu coração é uma mentira. Eu rejeito toda a crença errada no meu coração. Diga: eu não aceito mais na minha vida e nem na minha identidade isso. Você pode ficar de pé em nome de Jesus. Não basta meditar na verdade bíblica de que você é perfeito em Cristo e pode todas as coisas. Embora seja vital se ver assim, você precisa entender que a velha mentira precisa sair, para novas crenças fluírem através de você. Amém? Aleluia. Cadê o grupo de música aqui à frente? Enquanto você não rejeitar essa mentira, você não tem como viver o novo. Tem alguém comigo essa noite? Posso ouvir um amém, gente? Aleluia. Você vai morrer para algumas partes de você que te acompanharam a vida inteira, mas não faz parte mais de você. Medo, escassez, dúvida, não faz parte mais de você. Diga: eu rejeito no meu coração toda crença que não vem do Senhor, todo engano, toda mentira. Uma das formas de programar o nosso coração é com imagens, mas imagens dadas pela palavra de Deus, imagens corretas. Há muita coisa que você viveu toda a vida e isso ficou como imagem no seu coração. E você não sabe que tem isso. Mas você está ouvindo a palavra de Deus é apta, ela tem a capacidade de julgar esses pensamentos e intenções do coração. Você não sabe a intenção que tem no coração. Quando a gente prega a igreja de... Espera aí... 2 Coríntios 8... A igreja da Macedônia. Vocês vão ver algo interessante. Um dia desse, Danilo até trouxe na generosidade uma palavra sobre eles. Eu estava meditando essa semana sobre eles. Olha que coisa interessante. Paulo disse em 2 Coríntios 8: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de sua generosidade. Uau! A condição natural deles, meu Deus do céu, era contrária à condição espiritual deles, mas eles viviam pela condição que Jesus deixou para eles e não a condição em realidade natural. Eles eram pobres. Paulo até isentou eles dos donatórios, porque havia colheitas de oferta das igrejas, para que a mensagem fosse propagada para as comunidades. E a igreja da Macedônia, por causa da geografia, por causa do ambiente financeiro deles, Paulo disse: vocês não precisam doar. Já pensaste se Deus desse isso para muita gente? Às vezes Deus te pede para ser generoso, para treinar você a depender dele. Porque a maioria de nós tem uma tendência de se apegar ao dinheiro. A gente diz que não ama dinheiro, mas muitas vezes nosso Deus tem sido o dinheiro e não o Senhor. Dinheiro é para ser um servo nosso. E uma das crenças sobre ele: quanto mais você corre atrás, mais ele foge de você. Deixa eu te dizer, Deus não responde à necessidade, Deus responde à fé. É a fé que ativa o poder. A mulher do fluxo de sangue, quando ela tocou em Jesus, ativou. A fé ativa o reino. E o reino não responde a necessitados, responde a identidade. Amém? Não é a sua necessidade que faz Deus se mover. É você entender quem é. O ser vem antes de ter. Eu sou o primeiro, por isso eu tenho. Só que quando eu olho para isso aqui, eu disse: meu Deus, o que é isso? E ele diz assim, ó: porque eles testemunham eu, na medida das suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários e pedindo-nos com muitos rogos. Eles não pediram: Paulo, deixa a gente participar. Eles rogaram, eles pediram, insistiram. A graça de participarem da assistência. Isso é uma graça, gente. É um privilégio, é prazeroso eu poder semear na mensagem, semear no reino, semear em pessoas, ser parte do reino de Deus, ajudar pessoas, ser generoso.
Rapaz, isso é para ser um privilégio. Espera aí, eu poder ajudar alguém, eu poder, chegar na casa de Deus. Espera aí, eu faço parte disso. Eu vou semear nessa mensagem. Não, eu vou reter, eu não sou obrigado a dar, então não dou. Não, gente. Não é sobre estipular quantia, é sobre o coração. Nosso coração muitas vezes está tão apegado a coisa que a gente não permite as intenções do coração. Então vem a palavra de Deus e vai lá no nosso coração. E aí Paulo dá testemunho desse povo aqui, ó. E Paulo diz que pediu, e eles pediram com rogo para semear. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram a si mesmo primeiro ao Senhor. Sabe por que muitas vezes o dinheiro tem sido nosso Senhor? Porque a gente não se deu, não se rendeu ao Senhor primeiro. Primeiro você se rende ao Senhor, e aí tudo que é seu está rendido. O problema é que o nosso coração não está rendido. E ele não está rendido por causa de uma programação que está lá. E essa programação é mental e vem de crenças do coração. Se deram ao Senhor primeiro. Depois a nós, pela vontade de Deus, o que nos levou a recomendar Tito, que começou assim também, complete esta graça entre vós. Paulo dá um exemplo disso, depois ele vai falar sobre sementes, sobre aquele que planta pouco, pouco colhe. Paulo está falando sobre que esse povo superabundou, eles não viveram pela condição natural, havia uma graça, sabe? Eles viveram além de suas condições naturais, viviam pela palavra e pela verdade. A condição humana deles, financeiramente, não podia ajudar ninguém. Sabe aquela pessoa que você faz, não, você está pedindo uma coleta, né, aos amigos para ajudar alguém, quando você se depara com alguém que você sabe que não tem condição, e sabe que aquela pessoa precisa mais do que aquela que você está recolhendo, você faz, não, você não precisa dar. Essa pessoa, eu não preciso dar. Ei, você não vai me privar de participar disso, porque eu entendi o sentido disso, eu sei porque eu sei. O coração está acima da necessidade. Eu estou sentindo uma unção, uma graça aqui tão forte. Talvez você esperou o ano todo uma palavra profética. E Deus está dizendo, tua velha maneira de pensar, esse molde que tua mãe, Chore, teu pai, alguém te ensinou a depender de você mesmo, não do Senhor. E você está no reino, mas quando é algo que tem que depender de Deus, te causa muito medo, porque você aprendeu a controlar. Mas a vida livre é estar preso como Paulo e dizer, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso viver com ou sem dinheiro, ter muito ou não ter nada, e nada disso determinar minha alegria como eu vivo. Não, o teu mundo interno espelha o teu mundo externo. Tuas realidades, sabe, a gente quer mudança logo no relacionamento, a gente quer mudança nas finanças, a gente quer mudança em tudo, mas não é aí que começa. É primeiro por dentro, é no invisível, ninguém está vendo. Por isso que crescimento, ninguém vê, Carol. Ninguém vê crescimento. Ninguém vê uma árvore crescendo. A gente vê uma raiz primeiro, ninguém vê, porque fica debaixo da terra. Ninguém viu os 30 anos de Jesus para trás. Para ter 3 anos de ministério, foi 30 anos de crescimento. De onde surgiu esse cara? 30 anos, meu velho. A gente com um mês já quer. Às vezes o cara tem 20 anos de igreja, mas só de estrutura religiosa, e não de revelação e de sabedoria. Pessoas alienadas nos cultos, que o pastor fala, o cara não vai nem averiguar aquilo para ver se é verdade nas escrituras. O pastor Gleice falou, o apóstolo falou, eu acredito. Não, gente, a narrativa pode estar errada, e a verdade é a verdade, debaixo d'água, no céu, no inferno, onde quer que ela chega. A palavra de Deus é a verdade suprema, não a vontade dos homens, tradições. Muitas vezes estamos igual aos fariseus, anulando pelas nossas tradições o poder e a eficácia da palavra de Deus. Eu não quero ser igual aos fariseus. Essa palavra funciona, gente. Não pode ter filho, vai ter. Por quê? Porque eu não sou o que meu pai e minha mãe gerou. Tem uma vida de ressurreição em mim, criando vida, novas células,
matando células que não fazem parte de mim. Uma vida abundante dentro de você, que pode trazer paz e você voltar a dormir como nunca mais dormiu antes, essa noite. Vamos adorar com uma cançãozinha para a gente encerrar. Eu sinto pelo meu espírito, eu sei que é um cansaço físico aqui essa noite. É como se Deus estivesse nos esticando. Eu sinto uma presença do Espírito Santo com um refrigério tão grande aqui. Eu não digo isso para te animar, porque eu quero que o culto encerre. Se eu não estiver sentindo, também não vou falar. Mas tem gente que está sendo esticada. Já viu uma flecha no arco? Para ser lançada ela tem que ser? Às vezes parece que você está indo para trás, mas não está. Tempo de preparação nunca é tempo perdido. O que as pessoas veem hoje na nossa vida é aquilo que eles não viram lá atrás. As raízes. Crescimento é invisível. Não é o que eu faço no visível. São os hábitos diários. Aquilo que ninguém está vendo. Todos os dias. Não há colheita sem plantio. Não há mudança sem você mudar. Até quando você vai tolerar aquilo que você pode mudar hoje? Já tem vida de ressurreição em você. Já tem uma herança e um chamado. O que está faltando? Só os olhos do coração. Então começa a orar. Espírito Santo, ilumina meus olhos. Nesses dias começa a orar, iluminando os olhos do meu entendimento. Espírito Santo, ilumina os olhos do meu entendimento. Os primeiros minutos do dia e os últimos minutos antes de dormir. A Bíblia fala sobre isso. Semana que vem eu termino falando sobre isso. Os primeiros minutos do dia e os últimos minutos antes de dormir. A Bíblia fala sobre isso. De manhã cedo e ao dormir. Vai determinar como será a sua vida. Em que você medita. Amém? Você acorda no automático, já vai fazendo um monte de coisa. Não. Acorda. Ah, Gleice, eu não tenho tempo, então acorda antes. Bota o despertador meia hora antes. Fecha os olhos. Senta na cama. Fique em comunhão. Só começa a agradecer ao Senhor. Faça uma lista de vitórias que Deus já te deu. Não é uma regra. Você começa a agradecer. E já começa a declarar, meditar sobre aquilo que Deus fala sobre você e declarar isso para você ver. Primeiros 30 minutos. E vai viver teu dia lá. Mas com a mente consciente. Não como alguém no automático. Pensa, reage. Aquilo que você escuta não responde. Espírito Santo, fala comigo, como eu reajo, como eu falo. E aí antes de dormir meia hora agora, hoje, essa noite. Sei que muitos vão chegar cansados. Senta na cama. Fecha os olhos. Solta a canção, Dio. Passa o dia orando em línguas. Participa da ceia. Medita na palavra.